Olá! Olá, olá, como estamos? Ora, deixa ver. Eu aderi. Olá! Vamos lá partilhar este live. Deixa-me já começar a partilhar. Vai ser em português. Vamos lá, é um bocadinho diferente. Deixa-me assinar aqui. Olá, que tal? Vou falar em português. Hoje vai ser para as pessoas de Portugal e do Brasil também, quem sabe. Vou partilhar e para quem perceba português, estou aqui a partilhar, por isso é que ainda não estou aqui a falar convosco. Então hoje vai ser diferente, porque não vou entrevistar ninguém. Olá, Dorota! Olá, Leo! Leonor! Vai ser diferente. Vou tentar inspirar-vos. Olha, o Félix está aqui a dizer olá também. A ideia aqui é partilhar que estamos de aniversário. A Latin Connection está no mês de fazer 15 anos. 15 anos é uma adolescente, a Latin Connection, é uma teenager. Portanto, estamos na fase de festejar o nosso aniversário e então decidimos partilhar a minha história e a história do Ricardo numa forma de inspiração para alguns de vocês, porque a vida é feita de sonhos e pronto, temos que os idealizar e temos. Alô, Mónica! E penso que a nossa história, nós temos a minha história, o Ricardo tem a história dele, depois temos a nossa história em comum. E é uma forma também de inspirar-vos. Olá, Jens! Eu espero que percebas português. I hope your Portuguese is good, because today is going to be in Portuguese. Então, em vez de entrevistar alguém neste KTT Talks, olá, Recluxa, olá, Zita, nós comunicamos agora sempre por mensagens no Instagram, Zita, mas pronto. Vais-nos ouvindo. Eu não te vejo, mas tu vais vendo. Então este live, este KTT Talks hoje vai ser uma entrevista a mim própria. Não tanto como uma entrevista, mas como uma partilha. Not so good, Jens. Ok, today is going to be in Portuguese. José, que tal? Pronto, e eu penso que o meu percurso, desde pequenina, eu nunca imaginei que fosse fazer vida da dança. As coisas aconteceram de uma forma natural e eu deixei fluir e agarrei as oportunidades. Então eu nasci rapidamente. Sorry, yes, because today is going to be in Portuguese. Sorry. Eu comecei bem rapidamente, eu nasci em Angola, nasci em Luanda, os meus pais eram portugueses, falo eram porque eu já não os tenho, entretanto eu explico mais à frente um bocadinho isso. E os meus pais emigraram para Angola, porque Angola antes era uma colónia de Portugal, né? como muitos de vocês sabem. E então os meus pais foram procurar uma vida melhor depois de casar, e eu fui na barriga da minha mãe. Na altura a minha mãe ainda foi de navio, os meus pais foram de navio e a minha mãe acho que passou muito mal, enjoou muito porque estava grávida e de navio, pronto. E lá em Angola tenho algumas memórias, vim embora muito pequenininha, tinha 3 anos, mas tenho algumas memórias que me marcaram bastante. Olá, Flores, que foi a primeira vez que vi o mar. Tenho uma noção, não é? Tenho uma perspectiva, que normalmente a nossa perspectiva é um bocadinho diferente da realidade, ou cada um tem a sua realidade, mas lembro da primeira vez que vi o mar,
Lembro-me de uma vez que me cortei com uma faquinha que estava a descascar batatas, com uma faquita que não magoava nada supostamente, mas pelos vistos eu magoei-me um bocadito, mas nada de grave. Lembro-me de o meu pai andar a correr atrás de mim para me apanhar porque eu trinquei literalmente um volume inteiro de cigarros do meu pai. Apanhei e trinquei e dei cabo daquilo tudo, não fumei. Mas pronto, e ele andava atrás de mim para me bater. Pronto, e lembro-me dos cheiros, lembro-me de sabores. Os meus pais tiveram que vir embora, entretanto, na altura da independência de Angola, na altura da guerra. Lembro-me da guerra, da minha mãe a fugir comigo ao colo com o cobertor por cima e eu consegui, o cobertor saiu e eu vi aquele ambiente de guerra, não me lembro propriamente o quê. E pronto, depois cá em Portugal lembro-me a primeira vez que tive noção que dancei. Os meus pais frequentavam um clube, era um clube em Oliveira do Douro, e que era um clube onde as pessoas iam lá para dançavam, faziam várias coisas, pronto, e fomos a um baile, e nesse baile passou o merengue, na altura que era o merengue de Angola, e era uma forma de dançar assim solto, e era enviando a pelvis para a frente e a rebolar, e eu comecei a mexer-me, e lembro-me de ir perfeitamente disso, porque o meu pai ficou espantado a olhar para mim, olha, que eu era muito pequenininha, eu tinha 4 aninhos. Olha ela a mexer, está aí a malandreca que já se sabe mexer. Portanto, é a primeira vez que eu tenho noção que dancei. Eu tenho aqui o meu auxiliar de memória. Lembro-me também na creche, antes de ir para a primeira classe, que era só pinos e rodas e já nessa altura, e espargata. Eu adorava muito o movimento físico, andava também sempre pendurada lá naqueles aparelhómetros que tem nas creches, na areia, de andar sempre tipo macaquinho pendurada e com as pernas penduradas e cabeça para baixo. Portanto, sempre foi, lembro-me sempre de estar com a atividade física. A primeira vez que me lembro que fiz uma coreografia, fiz a coreografia literalmente, era eu e mais 2 amigas, era a Dina, não me esqueça, a Esmeraldina, nunca mais a vi, e a Cláudia, que era uma brasileira, que eu cheguei a vê-la numa festa que nós realizamos na Casa da Costa. Casa da Costa, acho eu que estou a dizer bem, agora estou um bocadinho confusa, vou para trás e pronto, mas acho que foi até uma passagem de ano. E eu vi a Cláudia, então fizemos a nossa primeira coreografia, foi no secundário, quando andei na escola secundária de Oliveira de Douro. Eu estive lá no primeiro ano, eu fui das que estreiei aquela escola, e então fizemos a primeira coreografia, foi o Self Control da Laura Branigan. Lembro-me que estávamos com umas camisas brancas e com os calções, já era muito arrojado naquela altura, e fizemos entre as 3 essa coreografia, que era lá, fazíamos no Polivalente, nas festas de Natal e isso. E chegamos a fazer mais do que uma, chegamos a fazer o All Boys dos Duran Duran, fizemos também Self Control dos Duran Duran também, portanto essa é a primeira vez que me lembro de fazer coreografia. Como é que os ritmos afro-latinos, ou melhor, latinos primeiro, apareceram na minha vida? Eu entretanto, aos 14 anos decidi trabalhar, porque os meus pais tinham dificuldades financeiras. Olá, Brunito! Espero que a lua de mel esteja a correr muito bem, e está de certeza. Então, eu aos 14 anos eu sempre tive aquele, não sei porquê, de querer ser independente, e aos 14 anos lembro-me que os meus pais não tinham grandes posses, eu ia passar para o 9º ano, e no verão, nas férias de verão, eu quis ganhar dinheiro, e encontrei, o que é que eu encontrei que me atraiu? Um pequeno anúncio que era para aprendiz de Academia de Cultura Física, pronto, e fui nas férias e fiquei lá durante não sei se foi 2 anos, já não me lembro. Sei que foi aí que comecei o meu gosto pela educação física, pelo exercício, pela ginástica, pronto. E entretanto, depois disto, entrei para a Yazaki Saltana também, tinha 17 anos, que fui para lá trabalhar, e depois, entretanto, cansei-me daquilo e surgiu a oportunidade de ir como recepcionista de um ginásio. O ginásio era o Ginarte, que era na Rua da Torrinha, a Academia Ginarte. E aí eu era recepcionista, fui contratada para ser recepcionista. Eu ando sempre a abrir as coisas, nunca tinha pensado nisto. Eu fui contratada para ser recepcionista numa parte nova do ginásio que iam abrir.
E aí estava eu na recepção e entra-me alguém por ali dentro vestido assim, parecia-me brasileiro, e não era um venezuelano, era o David Gallegos. Foi o meu mestre das aeróbicas. Depois de muita conversa, ele foi em 89, era a primeira vez que ele estava cá em Portugal, tinha acabado de chegar e estava ali à procura de trabalho, e começou lá a dar as aulas de aeróbica e apresentou-me os ritmos latinos da Venezuela. Portanto, a primeira salsa, ou o primeiro tipo de salsa que eu comecei a dançar foi da Venezuela. Merengue, portanto, foi uma série de ritmos, mas mais relacionados com a Venezuela. Aí com o David experienciei várias coisas, para além de, em paralelo, olá Mariana, eu já sei quem é a Mariana, não é como da outra vez, quem é a Mariana? Pronto, entretanto com o David experienciei a parte que foi em paralelo da aeróbica, comecei a dar aulas de aeróbica, olá Cátia, beijinhos, beijinhos André, comecei a dar aulas de aeróbica em 1989, com o apoio do David. Ele precisava de alguém que o substituísse nas aulas, então preparou-me. Mas entretanto surgiu a oportunidade de arranjar, eu própria começar a dar aulas. Em paralelo eu ele passava-me estes ritmos todos da salsa e do merengue, já me estou a repetir. Pronto, entretanto com eles também, porque o Ernesto Acosta, o pai da salsa cá em Portugal, era amigo do David, chegou a Portugal em dezembro desse ano, de 89. Pronto, foi aí que eu o conheci, e entretanto depois também veio o sobrinho, outro venezuelano, o sobrinho do David Gallegos, que era o Alfredo Garcia. E entretanto eles os três queriam fazer, eu penso que eles começaram, que isto começou no verão de 1990, em vários sítios, fazer festinhas, e lembro-me que a primeira festa, ou o primeiro show que eu tive foi, e eu acho que neste momento este era o Cordoaria, e era na Cordoaria, era um bar muito pequenininho. E eu penso que neste momento é um bar gay, acho eu, mas não tenho certeza, nem sequer sei se continua aberto. E então pronto, foi algo de improviso. Eu lembro-me de dançar um bolero com o Ernesto, e lembro-me que era um espaço muito pequenininho e estávamos os dois assim a dançar, que aquilo nem era coreografado nem nada, era tudo de improviso. E lembro-me que o ar-condicionado estava por cima de nós, e o ar-condicionado não devia estar a funcionar muito bem, ou era normal aquilo, pingas de água gelada a caírem pelas costas abaixo. Cada vez que dançava eu sentia isso. Pronto, aí foi onde tudo começou. Fizemos várias coreografias, animações com sopa de caracol, que é um ritmo, eu nem sei de onde é que é, mas foi com o Ernesto que eu aprendi isso. Dança sempre da mesma forma. Olá Yolanda. E pronto, foi assim que começou. E depois houve uma altura também, juntamente, e eu fazia isto tudo paralelo, não é? Aeróbica, e o hobby era a dança. Como a aeróbica era a parte profissional, que dava várias aulas, e a parte latina era tudo de mais a parte. Eu entretanto perdi-me aqui com o pessoal, com os comentários da pessoa. A parte latina era um hobby, era o outro lado. Entretanto, no verão, eu não me lembro se foi o verão de 1990 mesmo, houve a oportunidade de um projeto que era de ginástica na praia. Foi com a Vera Roquette, eu dava aulas no Health Club da Foz, e nós durante o dia dávamos aulas nas várias praias, era na Praia dos Ingleses, na Praia do Homem de Leme e na Praia da Luz. E à noite, na Praia do Homem de Leme, fazíamos as noites do merengue. E fazia concursos, fazíamos depois apresentações. Foi também onde eu conheci, aí que houve a oportunidade, porque o Ernesto e o David conheciam outras meninas que dançavam, que eu não as conhecia até lá, porque eu era a das aeróbicas, e depois havia a Marta Porto Carreiro, a Graça Pinto e a Bibi, que eram da parte do Ernesto, que eram do contemporâneo, do ballet teatro, que ele as conheceu aí. E depois, entretanto, tínhamos a Ana Loira, a Ana Morena e a Branquinha, que eram as alunas de jazz do David Gallegos. Portanto, juntamos aí eles os três,
mais nós, e fazemos assim vários shows, desde mambo, eu era a Juana La Cubana, era uma salsa que eu dançava com o David, tudo de improviso, um mambo com o Ernesto, bem, eram várias coisas, mas tudo muito de improviso. E havia a Graça, a Bibi, é que já tinham aquelas coreografias, já eram mais, estavam mais habituadas a fazer coreografias e faziam algo assim bem mais direitinho com o Alfredo. Portanto, isto foi quando tudo começou cá em Portugal, no Porto mais precisamente, com os ritmos latinos. Eu, entretanto, eu lembro que a aeróbica também estava a começar cá em Portugal, a Manz Produções, que na altura era só o André Manz, e eu lembro-me que fiz uma formação com ele e com a Denilce Campos, que era na altura campeã nacional do Brasil de aeróbica, de categoria individual, e eu fui fazer um curso juntamente com a Mercedes. Ai meu Deus, estas recordações. Bem, a Mercedes, que era uma aluna do David e era uma amiga minha, e que fomos as duas fazer em Braga este curso com a André Manz e com a Denilce Campos. Isto foi em 1990, um curso de aeróbica, que também estava a começar a aeróbica cá em Portugal, que também não existia. O David também tem responsabilidade nisso. E este André Manz também, que ele agora é Manz Produções, é algo assim bem grande, ele está sediado em Lisboa. Pronto, com estas coisas todas, fui campeã nacional de aeróbica em 1992 com o Ricardo Rios, porque na altura, primeiro foi em 91, eu concorri com o David Gallegos, mas havia fisicamente grandes diferenças entre nós, é avaliada a parte física também, eu estava a começar. Aí aconteceu uma coisa muito interessante, que foi, o David escolheu-me a mim para treinar com ele, para competir com ele em categoria duplas, e na altura ganhamos cá no Porto, fomos campeões regionais, e depois em Lisboa não. E há uma coisa muito interessante, porque eu realmente tinha bastantes dificuldades físicas, não tinha força, não tinha flexibilidade. Eu sei que num mês eu comecei a fazer flexões, conseguia fazer flexões em 3 apoios, que é só com uma mão, e os 2 pés no chão. Não conseguia chegar com as mãos ao chão e consegui. Portanto, fui para a competição e acabei por ganhar. E no final, o David disse-me que havia alguém, eu não vou nomear, mas alguém que estava no júri, que se virou para o David: vais concorrer com a Paula Loureiro? Vocês vão perder. E tungas, ganhamos. Mas eu não sabia disto, mas foi a vontade, o querer fazer, muitas vezes funciona bastante aqui no nosso quinto andar. Depois, entretanto, procurou-se um par para mim, fisicamente parecido, e este Ricardo Rios, ele é da Póvoa, pode ser que ele veja isto ou não. Nós éramos muito parecidos fisicamente. Ele era aluno da Vera Roquette, que a Vera Roquette era a gestora ou a gerente do ginásio da Foz na altura. E ela dava aulas também na Faculdade de Educação Física, no FECDEF. E o Ricardo era lá aluno, mais um Ricardo na minha vida, né? Foi o primeiro Ricardo da minha vida. Mas éramos só colegas mesmo. E nós éramos muito parecidos fisicamente. Pronto, começamos a treinar juntos e ganhamos a competição em 1992. Pronto, depois disto, a parte das aeróbicas está. Entretanto, há uma oportunidade. Este é um momento de mudança na minha vida, que foi, não foi fácil, mas foi um momento que eu hoje não sei, há momentos que eu não sei onde é que fui buscar força, mas foi uma mudança muito radical na minha vida. O que é que aconteceu? Surgiu a oportunidade de fazer um espetáculo de 3 meses, todos os dias, sábados, domingos, feriados, no Casino da Póvoa de Varzim. Foi através da Graça Pinto, que ela ainda não existia o Sabor Latino, e então o que é que ia acontecer? Eu ia ter que ensaiamos durante o mês de agosto todo, só que depois implicava à noite. E eu sempre tive uma educação os meus pais sempre deram uma educação muito rígida, e eu tinha que estar em casa. Eu na altura tinha 23 anos, e foi em 94, e então podem fazer as contas. e entretanto, eu tinha esta oportunidade. Então, o que é que aconteceu? Eu disse à minha mãe:
e eu tenho esta oportunidade, vou ganhar bom dinheiro e vou falar, se o pai não me aceitar, eu vou sair de casa. Porque eu queria muito aquele trabalho, eu queria muito dançar, era uma oportunidade única, e estão a ver em 1994. O Félix está a concordar comigo. E então, o que é que aconteceu? Eu disse à minha mãe, eu lembro que a minha mãe ficou zangada comigo, porque eu na altura tinha um namorado e eu tive a oportunidade, pronto, de ir para casa desse namorado, que ele já me tinha dito, caso o meu pai não me aceitasse. E a minha mãe na altura ficou muito zangada, mas aquelas coisas de mãe, no dia a seguir, eu tenho a imagem dela de braços cruzados, a ir ter comigo ao quarto e a dizer, o que é que precisas? O que é que precisas que eu te ajude? E tenho isso bem presente, porque mãe é mãe. E entretanto, no dia a seguir, eu hoje lembro-me que era o aniversário do meu pai, foi a 30 de agosto de 94 que eu saí de casa, mas eu falei no dia anterior ao meu pai e falei-lhe, pai, eu tenho esta oportunidade de trabalho, é no casino, e disse-lhe, eu não vou mostrar maminhas, pai, porque o meu pai tinha sempre esse receio de as filhas poderem viver-se e não serem responsáveis, de mostrar corpo, que era algo que condenavam muito. E eu disse-lhe isso, pai, tenho esta oportunidade, é no casino, mas eu não vou mostrar maminhas, porque no casino havia o striptease, e dentro do espetáculo havia uma rapariga que fazia striptease. O pai aceita-me, e ele disse que não. E na altura eu já estava preparada, eu tinha quase a certeza que ele não ia aceitar. No dia a seguir, que foi no aniversário dele, eu saí de casa. Depois a minha mãe disse-me, tem cuidado que teu pai vai-te fazer uma espera, porque eu dava aulas de manhã na praia, e ele sabia, e eu lembro-me quando eu fui dar aulas, eu só olhava sempre para lá, foi da praia do Homem de Leme, eu olhava sempre para o lado a ver se o meu pai me ia aparecer, para eu fugir a 7 pés, para ele não me bater. Mas não aconteceu, ele não apareceu, inclusive ele ficou a admirar-me, porque nessa altura também eu tive a oportunidade de dar aulas na televisão de ginástica, através da Graça. Mas entretanto eu dava as aulas, a Graça Pinto foi convidada para dar aulas na RTP, e eu era uma vez por semana com a ginástica, juntamente com o David a coreografar-me. O convite foi para o David, mas como ele não falava português e eu era a filha dele, como ele dizia, era a Paula Fila, fui eu que fui dar a cara e dar aulas. No ano a seguir eu fui convidada para dar todas as aulas, e sozinha, todos os dias. Pronto, também foi um desafio, porque ficaram chateados comigo e acharam que fui eu que fui pedir para dar eu as aulas sozinha, e não, na realidade foi um convite por parte da RTP para ser eu porque gostaram da imagem, gostaram da postura, gostaram de tudo, pronto. E então, o meu pai passou a ser o meu maior fã. E eu lembro-me que na altura, inclusive, eu disse à minha mãe para eles irem lá ver o espetáculo no casino. E eu sei que o meu pai não esperou por mim, eu ainda não tinha coragem, ainda não tínhamos tido contacto depois de eu ter saído de casa. E eu sabia que ele tinha ficado muito zangado comigo, eu tinha medo, tinha medo dele. E então eu soube que ele foi, e depois soube pela minha mãe que ele gostou muito, mas ele não teve a coragem, digamos assim, de me dizer nada, porque ele não falava comigo, não falava para mim. Pronto, e depois eu soube que o meu pai mostrava aos amigos, ia para o café apontar, olha a Paula, é a minha filha, aquela que está ali a dar aulas, mas ele ainda não falava comigo. Pronto, isso para vos dizer, eu não sei onde é que fui arranjar forças, e foi uma grande mudança na minha vida, tive força e pela dança fiz isto, mas muito consciente, porque o meu pai não acreditava em mim, não acreditava que eu podia viver da dança. E da ginástica ele ia acreditando, porque já tinha tido provas, mas da dança não. E ele viu que eu era consciente, que eu fui responsável, que não andava a mostrar o corpinho, aquelas coisas todas que iam contra as coisas que ele acreditava, não é?
Então eu ganhei a confiança dele e depois de lá cheguei a ir a casa, a minha mãe convidou-me para ir lá um domingo a almoçar e eu cheio de medo, era a primeira vez que ia ver o meu pai depois e falar com ele depois de ter saído de casa. E depois outra coisa, os sonhos são para se viver, realmente são, e temos que ir à luta, mas não quer dizer que seja fácil. Eu lembro que nessa altura, eu andava, na altura era com escudos, e eu andava com 20 escudos no bolso. Eu não tinha dinheiro para comer. E lembro-me que a minha mãe ligava-me a dizer: filha, tenho aqui em casa, anda cá buscar, tenho sopa aqui. E eu andava a comer sopa só, para vocês verem. Porque eu acreditei que amava a dança, mas eu não sei, eu acho que não tinha essa consciência de que amava a dança. Eu tinha a consciência que queria muito aquilo. E consegui, mas com sacrifícios. Sempre a acreditar, mas lá está, os sonhos existem, mas eles não caem do céu. Nós temos que fazer sacrifícios e temos que lutar para os ter. Sim, Soninha, foi. Obrigada, beijinhos. Beijinhos para todos que estão aqui a fazer os comentários. Mary Jane, beijinhos e obrigada por estarem aqui a assistir e eu espero que consiga inspirar-vos para conseguirem aquilo que querem, seja em que área for. Na dança é um bocadinho mais difícil porque foi das coisas que a minha mãe sempre me disse: estuda porque da dança não se consegue viver. E eu fui estudando. E atenção que eu parei de estudar no 9º ano, eu fiz o meu 9º ano de Científico-Naturais de Saúde, mas depois eu voltei a estudar, imaginem, porque eu comecei-me a sentir burra, não sei, é daquelas coisas estúpidas, e voltei a estudar à noite e fiz o 8º e o 9º, sendo que o 9º era 9º e 10º, o 8º e 9º, bolas, o 10º e 11º, e entretanto eu descobri à noite que gostava de matemática, imaginem só. Então o que é que eu fiz? Voltei para trás, fui fazer no Colégio de Gaia um curso de Contabilidade e Gestão. Sim, eu gosto de números. Então fui fazer esse curso de Contabilidade e Gestão. Na altura tinha os tais, graças, Yolanda, beijinhos Sofia. E então eu fui fazer esse curso no meio dos miúdos de 15 e 16 anos, eu na altura tinha 23, parece que não é muita diferença, mas nessa altura nota-se bastante a diferença. Então eu andava a estudar, essa altura do casino saí de casa, então era na Póvoa de Varzim, um espetáculo era até 1 da manhã, e eu juntamente com umas amigas juntamos com a Ana Loira e com a Ana Morena num apartamento lá, para conseguir dormir, para apanhar o comboio às 7 da manhã, porque eu levantava-me às 6 da manhã, às 7 da manhã apanhava o comboio para vir para Gaia, que entrava nas aulas às 8h30, para fazer o curso técnico-profissional de Contabilidade e Gestão. E ainda dava aulas no final das aulas de Contabilidade e Gestão, que era um horário completo, eu tinha as 12 disciplinas. Ainda dava aulas lá no colégio, porque eles souberam que eu dava aulas de aeróbica, então eu tinha o clube de aeróbica, que eu fundei lá no Colégio de Gaia. Então estão a ver, foram uns 3 meses difíceis que eu os passei, eu não sei onde é que fui arranjar força. Sim, lembro-me de sentir solidão na altura, apesar de estar no meio de tanta gente, e que sentia a falta do carinho na altura do namorado que eu tinha na altura, mas consegui fazer tudo. Foram só 3 meses neste esforço diariamente, a ter que dormir 5 a 4 horas por dia, e depois no final dessa tal aula de aeróbica, pimbas, lá ia eu apanhar o comboio para ir para a Póvoa de Varzim todos os dias das aulas da escola, do colégio, só descansava ao fim de semana, não é? Como era só de segunda a sexta. Mas foi bastante desafiante. Ora bem, eu estou com algum problema aqui, mas agora está a funcionar direitinho. Espero que estejam todos a ouvir aqui. E que estejam a ser inspirados. Estão a ver, as coisas não caem do céu. Se queremos as coisas, temos que ir à luta. Portanto, esse momento da minha vida que foi uma grande mudança. Lá rico.
Depois, no casino, nós como tivemos todos juntos, todos os dias, sábados, domingos, feriados, o que é que aconteceu? Em dezembro, beijinhos, em dezembro, quando acabou, no último dia, que já não fizemos a passagem de ano aí, acho eu, acabou tudo e separamos. Eu parei com a dança, eu não quis mais saber da dança nessa altura, fiz uma pausa. Foi realmente extenuante e porque como estávamos todos juntos, zangámos-nos todos, cansámos-nos todos uns dos outros. Pronto, entretanto a Graça juntamente, na altura foi a Graça, o Ernesto, a Bibi, o Alfredo e o David, acho que o David já não, mas inauguraram o Sabor Latino e eu não estive presente nessa inauguração, mas tive um interregno bastante grande. Fiquei zangada com tudo, chateada com o ambiente, com tudo. Então fiz uma pausa. Deixa ver quando é que foi essa pausa. Então, o Tango Rui Tchá 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 foi em 94. Pronto, em 98 entrei numa crise na minha relação amorosa e comecei a sair. Foi um ano que eu comecei a sair com a minha amiga Ana Loira, que ela está no Algarve, e com o Ernesto Acosta. Foi um ano de loucuras. E então nas minhas saídas com a Ana, nós ao domingo, à noite íamos jantar ao Museu dos Presuntos, que é ali na Foz Velha. E o dono, que é o Albuquerque, éramos muito amigos. Pronto, e aí em conversa, o Albuquerque tinha a consignação da Casa do Rio, aquela casinha que agora é um restaurante, que é mesmo por baixo do lado do Porto, por baixo da Ponte da Rábida. E ele tinha a concessão disso, e sabia do Sabor Latino. Foi nessa altura que eu regressei ao Sabor Latino. Lembro da primeira vez que fui lá, fui conhecer, o abraço que o Ernesto me deu. Pronto, e voltei à dança, voltei a fazer as pazes com a dança em 98. E então nesses jantares de loucura, nessa movida de loucura, ainda não foi aí que apareceu o Ricardo, Rico, ainda foi mais à frente. Em 98 então, o Albuquerque tinha a concessão da Casa de Rio e perguntou: olha, não queres abrir lá na parte de baixo, no bar, eu tenho um restaurante em cima, fazer lá umas festas latinas e não sei o quê? Eu não me meto nada disso, vou falar com a Graça, ponho-vos em contacto, e pronto, e o Albuquerque e a Graça puseram-se em entendimento, em contacto, e abriu a Casa do Rio. E começaram as noites da Casa do Rio, que são umas noites que foram míticas para muita gente. É um espaço lindo, maravilhoso, que eu e o Ricardo fomos agora há pouco tempo lá jantar. Trouxe-nos muitas recordações, aí aconteceu muita coisa, aí foi onde ouvimos pela primeira vez o Maurício a pôr Kizomba, e que eu não gostei nada de ouvir a Kizomba, porque eu só gostava da salsa e do merengue. O Bruno e o Pedro Sousa eram os dois pequenininhos, eu lembro de lhes fazer assim com a minha mão cá em cima, quando os via, para eles me baterem assim na mão, do tipo fazer high five, e eles não me chegavam, e agora sou eu que não chego. Foi onde muita gente se conheceu, muita gente se divertiu. Tive a noção que o espaço era realmente pequenininho, mas que para nós estava cheio de gente, era muita gente, enchia facilmente. Passamos momentos maravilhosos aí. Depois, entretanto, deixa-me ver aqui, a Casa do Rio, entretanto, fechou. Entretanto, abriu o El Sonero. Ficamos todos perdidos. Quando a Casa do Rio fechou, andamos todos de bar em bar a tentar. Porque antes da Casa do Rio havia festas no Meixcal. Antes disso. E o Albuquerque então sabia disso. No Meixcal que fazíamos? Punham-nos tipo no início da noite para fazer aquecimento, e era só até à meia-noite que podíamos estar lá com a música a passar. Era o Juca, que é o meu compadre, a passar música latina para nós nos divertirmos, e depois começava com a música mais comercial, latina mais comercial, mas foi aí no Meixcal que tudo começou. E só depois é que passou para a Casa de Rio, e aí sim, tínhamos um espaço só para nós, para passar a música que queríamos e que gostávamos. Também da questão da Kizomba, também já contamos isto várias vezes, que eu não gostava da Kizomba porque eu só gostava dos ritmos latinos, né? Era o que eu conhecia, e a forma como saludo para a Espanha,
E então eu via eles a dançar, era como se fosse uma bachata muito má, ainda por cima assim a levantar a anca, 1, 2, 3, 4, que era assim que o pessoal sabia. E depois eu estava com uma amiga minha, com a Cláudia, e ela estava com a irmã cá, que a irmã estava de férias, que veio de Angola e de Luanda. Era uma miúda com 13 anos e ela estava de chinelos de meter o dedo e entretanto ela começa a dançar, começa a kizomba, eu a resmungar com o Maurício, que era ele que estava para a kizomba. Entretanto eu vejo a dançar e eu... É isto? Espera aí, kizomba dança-se assim. Então é isto que eu quero dançar, é isto que eu quero aprender desta forma. E eu tinha o Dani, que era um cabo-verdiano, era o Dani e a Maria era angolana, mas o Dani era que eu conhecia bem e as festas africanas na altura eram muito fechadas, eram só mesmo para os estudantes, eles organizavam, os estudantes africanos, eles organizavam festas privadas. E foi no Hotel Castor, num buraco, que ele me levou, fui eu e a Nanda, que era uma amiga minha, e ele com a Maria, eu acho que a Maria já foi aí nessa altura, que era a namorada dele, e fomos, eu só lhe disse, se alguém me vier buscar para dançar, eu vou olhar para ti e tu dizes se sim ou ok com o olhar, está bem. O sítio era muito escuro, pequenino, pronto, veio alguém buscar para dançar, e eu olhar para o Dani não olhava para mim, e eu lá fui. Pronto, o que é certo é que o senhor me pôs a mão no rabo, na bunda, e eu deixei no meio da pista. Avisei-o 3 vezes, ou 2 vezes, à terceira deixei-o sozinho no meio da pista. E depois eu soube que era porque, pelos vistos, uma africana contou-nos, naquela altura, quando viam alguém branco, era porque esse alguém tinha algum interesse mais além da dança e que era normal aquilo acontecer. Então pronto, uma pessoa só tinha era que definir até onde é que deveria ir, pronto, e foi isso que eu fiz, mas na altura deixei-o plantado. Pronto, foi este meu contacto primeiro, assim, segundo com a kizomba, mas depois tudo correu muito bem. Na Number One abriu, na altura eram só 3 meses, os meses de verão que ia abrir com festas africanas. E depois ficou sempre, e aí eu lembro de ir à casa de banho, ir assim com eles a tocarem no ombro, dá-me quer dançar, porque eu não parava de dançar, realmente dançava bastante. Pronto, posto isto, eu conheci o Ricardo em 1999. Estava eu a dar uma aula com a Graça Pinto, estava a ajudar. E entretanto, eu lembro da primeira imagem do Ricardo, era de ver alguém, era no Sabalatino, tem as escadinhas, nós estávamos cá em baixo, e eu olhei lá para cima e vi alguém chegar, alguém jovem, deu para perceber que era teenager, mas muito bonito. E foi uma coisa que me passou e que tenho isso na memória, que era alguém que tinha uma cara muito bonita. É verdade, 99, Rico, foi aqui que eu o conheci. Pronto, mas aquilo passou. Depois, entretanto, eu fui vendo lá nas aulas e o Sabalatino, na altura, tinha a companhia de dança. E eu normalmente não tinha par, porque eu era mais alta. Eu não sou muito alta, mas eu era alta, era a mais alta delas todas, e não havia um homem assim alto, e portanto eu nunca tinha par. Ou então eu sabia as coreografias de todas, e sempre que era preciso, sempre que falhava alguma menina, lá entrava eu para substituir. Mas não tinham um par fixo, precisamente porque não tinham um par que fosse mais alto que eu. Entretanto, o Ricardo é convidado para entrar na companhia. Eu, finalmente vou ter um par, alguém mais alto do que eu. Não veio para mim. Foi para outra menina, que era a Sandra Júlio, mas foi pouco tempo. A primeira coreografia que o Ricardo aprendeu foi foi um som cubano, e pronto, ele fez com a Sandra Júlio, aprendeu com a Sandra Júlio, e na altura também entrou a minha irmã e o Tony. Entretanto, depois para eles aprender a coreografia, já fazia eu com o Ricardo, aí já finalmente tinham como par. Eu já dancei com o Tony, a minha irmã com o Ricardo. Ele estava aqui a tossir, era o Ricardo. Eu não sei se ele me está a dar algum sinal, deve estar por causa da hora, mas pronto. Não, afinal não. Pronto, e foi assim que nos conhecemos e começamos a dançar como par. Éramos muito amigos, nós não havia, olha a sogrinha entrou aqui,
Éramos muito amigos, tínhamos bastante química a dançar. Fizemos vários espetáculos que havia, a sedução e isso, e toda a gente dizia que nós tínhamos muita química. E pronto, mas cada um tinha os seus namorados e namoradas. Eu tinha os meus namorados, o Ricardo tinha as suas namoradas e éramos muito amigos. Eu sabia das historinhas todas. Ele disse mal da vida dele por causa disso. Pronto, e não é só, nós temos uma diferença de idade bastante grande. Eu sou mais velha que o Ricardo, 13 anos. E então na altura era impensável, eu nunca tinha olhado para ele da forma amorosa. Até que aconteceu, ele cresceu e eu na altura tive um desgosto amoroso e como o Ricardo era o meu amigo, era a pessoa em quem eu confiava, inclusive na altura que eu tive esse grande desgosto amoroso, que fui traída, e soube e disseram-me na cara que eu tinha sido traída, e eu estraguei um arranjinho do Ricardo, porque foi a primeira pessoa porque doía, era uma dor horrorosa, emocional, esta da traição. E foi, eu agora digo com um sorriso nos lábios, não é? Mas na altura não foi nada fácil, doeu mesmo. E eu lembro de dizer só ao Ricardo, dói, e chorava baba e rém. Pronto. E fui para a pista a correr mal, eu sou da notícia horrorosa, fui para a pista a correr à procura do Ricardo. Nós estávamos num congresso em Lisboa, no Congresso Internacional de Salsa em Lisboa. Tínhamos dançado, já não me lembro qual foi a coreografia que... foi o Again, 5, 6, 7, 8, pronto, não interessa, era uma coreografia que fazíamos a solo todos. E agora tenho o Félix aqui a vomitar, que bom. Se vocês ouvirem, esqueçam, está bem? Eu vou aumentar o meu volume de voz, que é para ninguém ouvir que ele está ali a fazer. E entretanto, eu encontrei o Ricardo e pedi-lhe ajuda. E foi o Ricardo que esteve comigo, porque era a única pessoa em quem eu confiava e que podia estar abraçada e sem se passar nada, porque eu na altura não o via como alguém que pudesse ter alguma coisa. E o Ricardo estava a dançar com uma rapariga que eu me lembro até hoje que tinha cabelo curtinho e que pelos vistos estraguei-lhe o arranjinho, porque ele estava ali envolvido e quase na cena e pronto, olha, estraguei-lhe a cena. Entretanto, lá está, ele cresceu, fomos com esse desgosto amoroso, entretanto tivemos um convite para fazer um espetáculo no Teatro Sá da Bandeira, que era como é que se chama? Musical, não é musical que se chama, era uma revista à portuguesa, com o Raposo, como é que ele se chama? Zé Raposo. O José Raposo e com a Maria João Abreu, e que nós fazíamos parte do corpo de bailarinos. E aí é que eu comecei a olhar para o Ricardo de outra forma. Pronto, houve um dia que aconteceu, pronto, estava eu a sair da number one, ele a chegar, e eu anda, que tu ao menos abraças-me e não se passa nada, somos amigos, e senti o conforto e o carinho, sem mais nada, olha, pum, beijo. Aconteceu, vocês não fazem ideia no dia a seguir, olharam um para o outro, e tipo, ui, que é isto, o que é que se passa? E andamos assim uns tempos sem ninguém saber, porque nem nós próprios sabíamos onde é que isto ia dar. E éramos amigos, és uma empata, fui na altura. E entretanto, pronto, andamos assim, mesmo na companhia, a dançar. O Ernesto era assim, como estávamos sempre a agarrar-nos um ao outro, o Ernesto era assim, o que é que se passa? Chicos, parem com isso, e não sei o que, meninos, então, o que está a acontecer? Pronto, até que depois passámos aí por algumas tropelias. Como as pessoas não sabiam que namorávamos, não é? As mulheres continuavam a abordar o Ricardo, pronto, e passámos por uns desafios jeitosos, pronto. Mas, como estamos aqui para falar de dança, eu lembro-me na altura, porque nós éramos uns sonhadores e nós tínhamos como referência os Tropical Jam. E lembro-me de estar, ele estava na faculdade e eu estava em casa, mas estávamos a comunicar pelo computador. Eu nem me lembro qual era o nome da aplicação que nós nos comunicávamos, mas pronto, estávamos a ver vídeos
Obrigada, Paula. E estávamos a ver vídeos e o Ricardo enviou-me o horário dos Tropical Jam, que é da escola de dança deles, que tinha vários tipos de dança, um horário preenchido, e o Ricardo disse, um dia vamos ter isto. E eu, pois vamos, um dia vamos ter isto. E pronto, eu não sei precisar o ano que foi isso, mas isso ficou na nossa cabeça e quando surgiu a oportunidade, depois seguíamos, nós seguíamos também a Broadway Dance Center, né, que é em Nova York, sempre gostávamos de ir aí, e era o nosso sonho, era ter uma escola não só de kizomba e de salsa, mas de dança, e com crianças, com tudo. Pronto, eu acho que foi num batizado ou numa comunhão de um primo do Ricardo, surgiu a oportunidade de vermos um espaço que foi na zona industrial do Porto, que foi o Mushima. E aí, pronto, foi onde tudo aconteceu. Abrimos o Mushima, mas antes saímos do sabor latino porque tivemos necessidade de ganhar asas. Então nós tivemos a necessidade, na altura que nós saímos do sabor latino em 2004. Então o Ernesto saiu nesse ano também do sabor latino e para nós já não fazia sentido, porque era ele que nos segurava lá, mesmo pela companhia. Então pronto, em agosto de 2004 decidimos sair do Sabor Latino, entregamos as nossas coisas, pronto, continuamos ainda a dar aulas lá, mas depois houve uma altura que surgiu esta oportunidade, na tal comunhão do primo do Ricardo, de abrirmos um espaço nosso, foi o Mushima, que foi por causa de uma música do Elvio, que era o Mushima Awamie. Pronto, e nós fomos malucos porque era um espaço que era caríssimo. Na altura pagávamos 1.250 € por semana, é verdade, de aluguer naquele espaço, mas sei que tenho a consciência que nessa altura a salsa e a kizomba cresceram no Porto, e se calhar é por nossa culpa que existe a salsa e kizomba também misturados, né, nesta área, porque os dois somos apaixonados pelos os dois ritmos. E trouxemos muita gente cá, famosa, Adriana e Anitta, Oliver e Luda, nós queríamos fazer formação a nível de salsa, então estávamos a trazer essas pessoas para fazer formação para nós, e depois também as pessoas pagavam 5€ para fazer workshops com essas pessoas no início de noite, e tínhamos espetáculos sexta e sábado. O Mushima, na altura, era eu, o Ricardo e o Calu. Então era Angola, Portugal do Ricardo e Venezuela da parte do Calu. Então éramos os três jovens sonhadores que aprendemos muita coisa, aprendemos o que fazer, o que não fazer, ilegalidades que vocês não fazem ideia, nem nós fazíamos. Portanto, passamos ali por muita coisa, mas muita coisa boa também, e acho que contribuímos muito para o crescimento da salsa cá no Porto, graças a isso. Na altura trouxemos o Adolfo, imaginem, o Adolfo ainda com cheia, trouxemos-lo cá, na altura ainda com a Melissa, imaginem. Depois ele chegou a vir com não me estou a lembrar... Sheila. Com a Sheila, é verdade. Portanto, tiveram cá pessoas assim, e lembro-me que nessa altura, no Mushima, eu dancei com o Adolfo, mas eu tinha medo de o convidar, porque eu sou muito insegura, né? E penso que não vou conseguir acompanhar, que não vou conseguir fazer, e para mim estão a ver, aquele ídolo. E foi ele que me veio convidar para dançar, e adorei a dança, porque não foi show, não foi para show off, não foi frete, eu estava a adorar a música e adorei dançar com ele, na altura foi muito bom. O Zia Mambo também tiveram lá, pronto. Depois, entretanto, fechamos, claro que fomos à bancarrota, não é? 1.250€ por semana a pagar e a trazer esta gente toda. Houve uma altura que, enquanto era novidade o Mushima, as pessoas vinham, depois deixaram de vir. Quando nós dissemos que íamos fechar, que foi em 2008,
dezembro de 2008. Fizemos a passagem de ano, foi o último dia. E o mês de dezembro foi quando anunciamos que íamos fechar. Todos os dias aquilo era a abarrotar. Tínhamos às 400 e 600 pessoas. Tínhamos às 400 e 600 pessoas, para vocês verem, por festa. As pessoas vinham do Algarve, as pessoas vinham de Lisboa, de Coimbra, de Espanha, para as nossas festas. Obrigada, Bruninho, foi isso, 2008, que fechamos. Depois, entretanto, decidimos, houve a oportunidade de fazer escola, que foi ali também na zona industrial do Porto, que era um edifício que estavam a construir, então foi a escola desenhada à nossa cara, porque nós pretendíamos 3 estúdios, mas havia alturas que, imaginem, com tanta gente que tínhamos na ala, que uma das salas, ou tínhamos que abrir uma parede, uma porta, de forma a que, em vez de 2 salas, tornar-se numa grande. Só que essa parede não vedava completamente o som. Tínhamos que gastar muito mais dinheiro que não tínhamos. O Moshima não dava para ser construído ali, porque na altura daria na parte de cima, mas depois por questões de arquitetura e de segurança não era possível, porque faltava-nos o Moshima, aí só tínhamos escola e sentimos a necessidade de fazer festas, mas depois, por várias razões de denúncias e não sei o quê, tínhamos lá a polícia, a inspeção, pronto, aventuras, muitas aventuras que só serviram para crescermos como empresários e como pessoas. E então havia o aluno, um casal que nos seguia já desde o Moshima antigo, que era o João Paulo e a Raquel, e eles, entretanto, o João Paulo é engenheiro, e eles, em conversa, o Ricardo, em conversa com ele, ele disse, se calhar eu tenho alguém que te possa ajudar, vou trazer cá um técnico para ver se consegue resolver este problema do isolar do som, de uma forma que não seja muito cara. Pronto, e nesse dia que eles foram, estavam o Ricardo à espera, vocês já devem ter ouvido esta história, estava à espera que o senhor lá, o tal técnico, chegasse. Pronto, e o Ricardo partilhou com o João Paulo o nosso sonho, que era de ter a escola com os vários estúdios, as várias modalidades de dança, como desde crianças até adultos, e ter o Moshima também, o bar associado. Pronto, surgiu aí o João Paulo, era encarregue de uma obra que é o espaço que hoje estamos, e eu lembro da primeira vez que eu fui ver, porque ele virou-se para o Ricardo depois contará melhor a história, que foi com ele. E eu sei que o João Paulo fez um telefonema para, a partir do momento que ouviu o nosso sonho que tínhamos, e ele fez uns telefonemas para irmos ver um espaço. O Ricardo foi ver, pronto, com o João Paulo. O João Paulo é que estreou o carro, que era a primeira vez que o Ricardo tinha o carro. Foi o João Paulo e não eu, não é? Eu fui a segunda. Brincadeirinha. E entretanto o Ricardo chamou-me. O espaço é aqui pertinho da casa onde hoje vivemos, que eu na altura vivia aqui sozinha. E eu estava nas limpezas, o Ricardo, anda cá ver aqui um sítio e não sei o quê. Eu estou nas limpezas, agora não, e não sei o quê. Era uma chatice uma pessoa estar a interromper e depois tem uma quebra e depois já não apetece limpar. Pronto, mas fui, que ele insistiu muito. E eu estacionei o carro e eu olhei para o sítio, sem entrar lá dentro, e senti logo uma boa energia, algo inexplicável, que foi muito bom de sentir. E depois de entrar lá dentro, ver aquilo, estava tudo aí cru, estavam só paredes levantadas, não tinha nada daquilo que hoje em dia tem. E pronto, foi lindo e maravilhoso. Na altura o João Paulo pronto, não era sócio, mas depois entrou como sócio. Pronto, e foi assim que tudo começou. Cada vez nós idealizávamos tudo, porque como viajávamos muito, nós víamos coisas que gostávamos e queríamos ter lá, desde o palco, como bailarinos que somos, como gostamos de show, queríamos palco, queríamos camarins, e o João Paulo já deitava as mãos à cabeça, tipo, mas agora é difícil fazer isto, senão não há espaço para a pista. Queríamos uma pista grande, queríamos um palco grande, mas ele, como bom engenheiro que é,
desenhou tudo precisamente como nós sonhamos e como estamos até hoje. E foi assim que tudo começou e que tudo aconteceu, e ainda hoje passamos por adversidades, como foi isto desta quarentena. Eu não estou sempre a sorrir, eu passo por momentos bastante desafiantes, digamos assim, mas tenho como filosofia isto desde miúda, e cada vez mais, agora de uma forma consciente, se nós não estamos bem, está nas nossas mãos mudar. Então é isso que eu faço. Passo por um momento de tristeza, de sofrimento, mas também é importante isso. Faz parte do nosso crescimento, mas chegar ao fundo do poço e empurrar o chão com os pés para vir à tona, para mim é super, super importante e faz parte do meu processo de crescimento e de conseguir atingir as coisas. E hoje em dia a escola existe porque eu e o Ricardo amamos muito aquilo que fazemos e porque isto é o nosso sonho. Hoje em dia eu e o Ricardo poderíamos estar bem financeiramente, mesmo com a quarentena, com aulas online, com tudo online, se estivéssemos sozinhos. Mas a nossa opção, o nosso sonho é juntos e com esta estrutura, com a Demais, que quer dizer Dance, Music, Activities and Enterprise Synergies. Sim, em inglês, pareceu-nos bonito por causa do demais. É demais. E é em prol da Demais, é em prol do Mushima, é em prol da ALC Dance Studios que trabalhamos e trabalhamos todos os dias, sábados, domingos e feriados. Não viajamos agora, mas estamos cá. Partilho convosco que estou a gostar muito de estar aqui, de estar mais presente, de estar mais envolvida na nossa casa, porque é a nossa casa, e de influenciar a vida das pessoas, porque nós não pretendemos só ensinar a dançar, nós pretendemos ensinar as pessoas a viver. E é desta forma, com esta partilha, no caso um pouco da minha história, e o Ricardo quarta-feira vai partilhar a parte dele, a história dele, para vos inspirar e fazer acreditar que é possível. Mas também é possível convosco que estão aí do outro lado e que vêm às aulas, que vêm ao Mushima e que nos ajudam a vencer estas adversidades. Sim, porque vocês vêm nos buscar energia a nós, boa disposição à dança, bem-estar físico e mental, mas nós também vamos buscar a vocês, vamos apoiar-nos em vocês quando não estamos tão bem assim, quando estamos mais em baixo, quando estamos com a nossa energia em baixo, nós vamos buscar energia, vocês dão-nos essa energia ao desfrutarem das aulas, ao vencerem os desafios mesmo de alguma sequência. Portanto, isto está a acabar, já tem só 2 minutos, menos ainda, portanto, espero que vos tenha inspirado de alguma forma, espero que continuem a apoiar a Demais, continuem a apoiar o Mushima, continuem a apoiar a ALC Dance Studios, porque nós estamos aqui por vós. E como já viram, como já partilhei convosco, nós não estamos aqui só para ganhar dinheiro, mas precisamos de ganhar dinheiro, tal como qualquer outra profissão, precisamos de ganhar dinheiro e isto não é um tabu, sim? É a nossa profissão. Nós não nos alimentamos de ar e vento, nós não temos luxos, não é isso que pretendemos, mas pretendemos ter uma vida razoável, onde tenhamos aquilo que necessitamos, de forma a conseguirmos também continuar a partilhar o nosso amor pela dança. Portanto, ajudem, partilhem e sejam felizes, e continuem também a dançar. Sim, não parem de dançar. Muito obrigada, espero que tenham gostado. E beijinhos e quarta-feira com o Ricardo. Sim? Obrigada. Fiquem bem. Tchau.